E aí, galera, beleza? Eu sou o Otávio, eu sou estudante, e hoje a gente vai começar o nosso estudo, né? Continuando o nosso estudo em cinemática, porém começando um novo aspecto dele. A gente vai falar hoje sobre movimento retilíneo uniformemente variado, que é o famoso MRUV, tá bom, pessoal? Que é um movimento muito pertinente, tá? Para a gente entender alguns conceitos um pouco mais complexos da cinemática e começar a conectar ali com outros conteúdos da física, tá bom, pessoal? Aqui a gente vai começar a introduzir o conceito de aceleração, tá bom? Então, o movimento retilíneo uniformemente variado, ele acontece com uma aceleração constante. É por isso que ele é uniformemente variado. Ah, Otávio, o que que varia no movimento, no MUV? Varia a velocidade, né? Então aqui o que a gente vai ter é uma variação da velocidade, tá bom? E a grande grandeza que mede isso é a aceleração, entendeu? Então nós temos uma variação constante. A gente vai ver como é que funciona isso agora, tá bom? Então, uma variação da velocidade constante é o que caracteriza um MUV, tá bom? Aqui a gente tem então o nosso primeiro exemplo de um MUV. Basicamente é o seguinte, o que a gente observa? O carrinho, então ele começa nesse primeiro tempo T0, ele tem uma velocidade de 5 metros por segundo. Tudo bem? Então, beleza. Quando a gente passou um segundo para frente, o que aconteceu? A gente teve um aumento de mais 5 metros por segundo. Se a gente teve um aumento de mais 5 metros por segundo, você não concorda comigo que a variação da velocidade é de 5 metros por segundo? É isso mesmo, não é? Ele variou mais 5 metros por segundo. Tudo bem. E agora? Bom, passaram mais um segundo. A gente observa agora que ele está andando a 15 metros por segundo. E é interessante você notar que eles estão cada vez mais distanciados, porque na medida em que a velocidade aumenta, o deslocamento entre dois pontos aumenta também, entendeu? Entre dois tempos. Então, a gente está vendo aqui, variou mais 5 metros por segundo novamente, certo, pessoal? Então, tá aí, ó, mais 5 metros por segundo. Além disso, agora a gente pode continuar, a gente tem, mais uma vez, uma variação entre dois espaços de tempo de mais 5 metros por segundo. Ou seja, o que a gente observa aqui, pessoal? Que o que a gente está variando é a velocidade, não é? Isso mesmo. E quanto que a gente está variando? A gente está variando sempre mais 5 metros por segundo. Essa é a grande variação da velocidade aqui, entendeu? Ou seja, se a gente fosse medir a aceleração, você não concorda comigo que a gente ganha, né? A gente ganha aqui, ó, a cada um segundo, melhor, vou colocar assim, ó. A cada um segundo, a gente ganha mais 5 metros por segundo. É isso mesmo. Como é que a gente mede a aceleração, então? Então, a gente conclui aqui que a aceleração, ela se mede a partir da variação da velocidade dividido pela variação do tempo. Ou seja, nesse caso aqui, se a gente fosse colocar para calcular, seria o seguinte: a aceleração é igual. Qual que é a variação da velocidade que a gente observou? Uma variação de 5 metros por segundo. Em quantos segundos? A gente observou isso em um segundo. Ou seja, pessoal, a gente acabou de concluir que a nossa aceleração ela vale 5 metros por segundo ao quadrado. E essa é a grande unidade de medida da aceleração. A aceleração é medida em metros por segundo ao quadrado, tá bom, pessoal? Não é metros por segundo, é metros por segundo ao quadrado, porque ela ganha essa variação de velocidade a cada um segundo, certo? Vamos observar mais um exemplo aqui. Vamos observar aqui, certo? No T0, então, ou seja, no tempo inicial que a gente elegeu aqui, a gente observa que esse carrinho ele tem uma velocidade de 5 metros por segundo. Ele está se deslocando para frente a cada 5, a 5 metros a cada um segundo. Posteriormente, a gente vê que depois de um segundo, ele ganhou mais 10 metros por segundo, já que agora ele está andando a 15 metros por segundo. Então, nós temos aqui uma variação da velocidade de 10 metros por segundo. Observando agora para frente, a gente observa que agora ele está andando a 30. Ou seja, aqui tem uma variação de 15 metros por segundo, né? Então,
Galera, isso aqui então nos mostra que esse movimento não é um movimento uniformemente variado, porque a variação ela não está aumentando de maneira constante. E se a gente observar daqui para cá, você vai ver que ele vai começar a aumentar 5 metros por segundo agora. Ou seja, ele é um movimento variado somente. Agora não é uniformemente variado, porque ele não tem a variação constante, certo? Então é isso aí, pessoal. Agora a gente aprendeu a identificar um movimento uniformemente variado e como ele funciona, certo? Vamos continuar. Um exemplo bem comum de cair em questões e de a gente entender de maneira interessante também é a queda livre. A queda livre é um movimento uniformemente variado. Por que que é um movimento uniformemente variado? Porque ela está sujeita a uma aceleração que é constante, pessoal. Qual que é a aceleração que a queda livre está sujeita? Ela está sujeita à aceleração da gravidade, pessoal. Então, o que acontece é que a gravidade, ela puxa esse negócio para o centro da Terra a uma aceleração constante, certo? Qual que é o valor dessa aceleração, Otávio? Essa aceleração, ela tem um valor de aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado, tá bom? Mas varia, tá? Tem questão que vai te dar 9,8, tem questão que vai te dar 9,7, eu já vi cair também. Mas geralmente é 10 metros por segundo ao quadrado por uma questão de convenção e porque facilita mais a conta, né? Você ter um valor de 10 redondinho ali, tá bom? O que é interessante a gente notar aqui na queda livre, tá, gente? Na queda livre, a gente precisa observar o seguinte: quando a gente está falando de um lançamento para cima, então, por exemplo, vou pegar aqui essa borracha aqui. Essa borracha, quando a gente joga ela para cima, por exemplo, então vou colocar ela num movimento de queda livre aqui. Quando eu faço isso aqui, o que a gente percebe? Eu primeiro joguei ela para cima, né? Então, num movimento que está indo contra a aceleração, né? Joguei lá para cima e depois ela começa a cair para baixo no movimento que está a favor da aceleração, certo? Quando ela sobe e ela chega aqui em cima, a gente tem uma velocidade igual a zero, pessoal. Ou seja, o que que é interessante aqui? Então aqui a gente tem uma velocidade igual a zero. No ponto mais alto a gente vai ter uma velocidade igual a zero. Nesse caso aqui, pessoal, considerem que é, ele foi lançado para cima, né? Então tem uma velocidade igual a zero. Tudo bem? Então, quando ele está começando aqui no movimento dele, uma velocidade igual a zero, depois ele começa a acelerar novamente, certo? Então, em lançamentos, é interessante vocês notarem que o ponto máximo é sempre a velocidade igual a zero. E isso também vale em questões horizontais. Por quê? Se eu tenho um carrinho se movendo nessa direção aqui, quando ele vai freando para trocar de movimento, ou seja, para fazer isso daqui, a gente também tem um instante de tempo em que a velocidade dele também é igual a zero. Para trocar um movimento, pessoal, a gente precisa zerar a velocidade, porque a gente vai começar a mudar o sentido da força, tudo bem? Então é isso aí. Isso é o mais importante de queda livre, tá bom, pessoal? Basicamente é isso. E uma coisa também que é importante é que a aceleração da gravidade, ela é constante, pessoal. Ela é constante. É por isso que quando a gente despreza a resistência do ar, os objetos eles caem ao mesmo tempo, tá bom? Se a gente for observar a fórmula da, da queda livre, né, no caso do movimento uniformemente variado, vocês percebem que ele não tem massa, ela não considera massa. Então, qualquer objeto jogado, se você para cima, para baixo, enfim, que vai cair no chão a uma aceleração da gravidade que é constante, ele vai cair ao mesmo tempo, tá? Porque pouco importa isso, entendeu? O que vai mudar é a questão da massa, da superfície de contato. Então, por que que um papel cai mais devagar do que uma borracha? É uma questão de resistência do ar, entendeu? O papel, a resistência do ar age mais no papel, entendeu? Então, é isso, tá? Vamos continuar agora, tá bom?
Beleza, gente, continuando então, como a gente classifica então um movimento acelerado e retardado? Eu citei aqui para vocês algumas situações que tem movimentos acelerados e retardados, eu só não especifiquei o que cada um significa, certo? Então, quando a gente observa um movimento acelerado, gente, é um movimento em que a aceleração está no mesmo sentido da velocidade, tá? Sim, essas coisas elas podem estar em direções diferentes, eu vou mostrar como. Então, por exemplo, eu tenho aqui a aceleração, e a minha velocidade está na mesma direção da aceleração. Portanto, a gente tem um movimento que é acelerado, certo? Esse movimento é acelerado, tá bom? Porque o carro vai ganhando velocidade no sentido da sua velocidade. Ele vai ganhando mais e vai continuando na mesma direção cada vez mais rápido. Um movimento retardado, como o próprio nome diz, ele vai retardar o movimento, entendeu? Como é que é um movimento retardado? É um movimento em que a aceleração está na direção oposta no sentido oposto, perdão, na mesma direção, porém no sentido oposto da velocidade, certo? Então, nesse caso aqui, por exemplo, um exemplo de movimento retardado seria o seguinte: a gente tem a aceleração para a esquerda e a velocidade para a direita. O que que é isso aqui, pessoal? Isso aqui é uma frenagem, tá bom? É uma frenagem. Quando você tem um carro indo para frente, você começa, e você está indo com uma velocidade, você começa a frear, a gente está tendo uma aceleração que está indo no sentido contrário da velocidade. Isso aqui também vale para queda livre, tá, gente? Então, por exemplo, se eu faço aquele mesmo exemplo que eu dei aquela hora de jogar a borracha para cima, então eu tô aqui com a bolinha, eu vou jogar ela para cima. Ela vai ir para cima, mas ela tá contrária à aceleração da gravidade, tá bom? Certo? Então ela vai subir freando, entendeu? E quando ela cai, nesse caso, então quando ela começa a cair, a gente vai ter um movimento acelerado novamente, porque quando ela começa a cair, a gente vai ter a velocidade no mesmo sentido da aceleração, tá bom? Que nesse caso é a aceleração da gravidade, certo? Basicamente é isso, tá, gente? Então a gente pode. E outra coisa também, né? É que isso aqui comunica também com aqueles conceitos que eu dei na última aula sobre o movimento ascendente e descendente, ou progressivo e retrógrado, né? Que é o seguinte, né? Esse movimento, ele é um movimento progressivo, porque a gente tem a sentido da trajetória para cá, o carro está indo no sentido da trajetória. Então, galera, agora a gente pode começar a falar sobre o movimento acelerado e retardado. Eu dei os exemplos aqui falando da borracha sobre esses movimentos, só que eu não especifiquei e agora eu vou deixar mais claro para vocês, tá? Gente, quando a gente tem um movimento acelerado, é um movimento em que a aceleração ela está no mesmo sentido da velocidade, tá bom? Então, por exemplo, se eu tiver um movimento em que a aceleração está para a direita e a velocidade também está para a direita, a gente vai ter um movimento acelerado. Ou seja, basicamente o carrinho está indo cada vez mais rápido no mesmo sentido em que ele já estava, entendeu? Então a velocidade vai ficar cada vez maior no mesmo sentido, que é diferente de um movimento retardado, né? O movimento retardado, como o próprio nome já diz, né, é um movimento em que você vai diminuindo a sua velocidade, digamos assim, certo? Como funciona isso, tá? A gente tem uma aceleração, então, que ela é contrária ao movimento. Então, se eu tenho a aceleração para a esquerda e a velocidade para a direita, a gente tem a aceleração a um sentido e a velocidade a outro. Ou seja, essa aceleração vai freando o carro. O movimento retardado é basicamente uma frenagem, pessoal, tá? É um movimento em que cada segundo que se passa, a gente tem uma variação negativa da velocidade. Então ela vai perdendo velocidade. Se você tem um carrinho aqui andando para frente a uma velocidade tal, e você começa a frear ele, basicamente você está fazendo uma aceleração contrária ao sentido da velocidade, entendeu? E esses conceitos, pessoal, de movimento acelerado e retardado, eles que comunicam diretamente com os conceitos da aula passada que eu dei de movimento ascendente e descendente, ou progressivo e retrógrado, tá bom? A gente vai entender aqui embaixo, mas é porque é o seguinte, você pode ter movimentos progressivos e retardados, então movimentos que vão para frente e depois eles freiam e vão freando, indo no mesmo sentido da trajetória, entendeu?
E esse tipo de movimento aqui também vale para queda livre, tá, pessoal? Então, por exemplo, se eu jogar, como eu disse aquela vez, a borracha para cima, no momento em que eu jogo a borracha para cima, então eu joguei lá para cima, ele tá tendo um movimento retardado. Por quê? Porque a aceleração da gravidade tá para baixo, puxando ela, entendeu? Diminuindo a sua velocidade. Agora, quando ela começa a cair novamente, né? Então ela vai zerar a velocidade em algum momento e ela vai começar a cair. Quando ela começa a cair, a gente vai ter um movimento acelerado, porque agora a gente tem a velocidade e a aceleração da gravidade no mesmo sentido, entendeu, pessoal? Tudo bem? E bom, como que esse negócio classifica os movimentos, né? Como é que isso se comunica e se junta com os conceitos de movimento ascendente e descendente? Então, pessoal, aqui é o seguinte, essa tabela aqui, ela vai explicar isso para nós. Quando a gente tem uma aceleração positiva e uma velocidade positiva, como a gente tem aqui em cima, né? Ou seja, ambas estão no mesmo sentido, estão indo no sentido da trajetória, basicamente a gente tem um movimento que é acelerado, certo? É um movimento que é acelerado, e além de ser acelerado, ele é um movimento progressivo, porque ele está indo para frente, ou ascendente, né? Então, é um movimento ascendente. Quando a gente tem uma aceleração que é negativa, porém a gente tem uma velocidade positiva, a gente vai continuar tendo um movimento ascendente, porque o carrinho ainda está se movimentando para frente. É esse exemplo aqui, tá vendo? Ele ainda se movimenta no sentido da trajetória, porém com uma velocidade cada vez menor. Então isso aqui, pessoal, vai ser um movimento que é ascendente ainda, né? Porém, ele é um movimento retardado, certo? Ele é um movimento retardado, tudo bem? Quando a gente tem a aceleração positiva e a velocidade negativa, agora já começa a mudar. A gente vai ter uma situação mais ou menos parecida com isso daqui, ó. A gente vai ter um carrinho que está indo contra o sentido da trajetória, certo? Então é um carrinho que está indo contra o sentido da trajetória e que tem uma aceleração que também que está indo a favor do sentido da trajetória, né? Então a gente tem uma aceleração para cá, por exemplo. O que que acontece aqui? A gente tem um movimento que é descendente, certo? É um movimento descendente. Por quê? Porque ele está indo contra o sentido da trajetória. Então, vamos colocar aqui. É um movimento descendente. Ao mesmo tempo que ele é um movimento descendente, ele está perdendo velocidade também, porque a aceleração está ao contrário da velocidade. Nesse caso, pessoal, então a gente vai ter um movimento que é descendente e retardado, tá bom? Então ele vai indo contra a trajetória cada vez mais devagar, ok? Em algum momento, esse carrinho vai parar, né? E vai começar a andar no sentido da trajetória. E quando a gente tem os dois negativos, então a gente vai ter um movimento que é descendente, porém que é acelerado também, tá bom? Porque ele vai ficar cada vez mais contra o sentido da trajetória, tá bom? Acelerado. Beleza, pessoal? Basicamente, esses são os tipos de movimento, tá bom? E agora a gente vai continuar explicando a função horária da velocidade. Na última aula a gente fez a função horária do espaço para o movimento uniforme, né? Que é a S é igual a SO mais V vezes T, né? Que vai explicar para a gente onde a gente acha a velocidade em um instante, tá bom? O espaço que o carrinho se encontra, ou a velocidade, enfim, num instante específico. E aqui agora a gente vai entender a função da velocidade, que ele vai nos dar a velocidade em um instante, tá bom? A partir da variação que a gente vai ter dessa velocidade. Pessoal, eu peguei o mesmo exemplo lá de cima. Nesse exemplo, como a gente observa, a gente tem a variação, né? Novamente aqui, de 5 metros por segundo em 1 segundo. Então, a nossa aceleração também é igual a 5 metros por segundo ao quadrado, certo? Galera, como é que a gente faz para calcular a aceleração? A gente viu lá em cima, né? A aceleração a gente calcula da seguinte maneira. A é igual a variação da velocidade pela variação do tempo, tudo bem? Isso mesmo. Só, o que que é a variação da velocidade? Bom, quando a gente tem o delta, a gente aprendeu isso, né? A gente está falando de uma variação. A variação ela se dá pela subtração entre a velocidade final pela velocidade inicial, certo? E aqui é a mesma coisa, então, pela o tempo inicial, né? Tempo final pelo tempo inicial. Pessoal, o que acontece? A gente tem aqui que é um movimento em que começa num t igual a zero, né? Porque ele vai começar a se movimentar a partir de um determinado instante. Então, basicamente, esse t aqui não serve de nada para nós, tudo bem? E vai ficar da seguinte maneira, então, né? A gente pode passar esse t
multiplicando para lá, porque a gente quer encontrar a velocidade, né? Velocidade em função de t. Então, passando o t multiplicando, a gente vai ter o seguinte: a vezes t é igual a v menos v0. Tudo bem? É isso aí. E agora a gente pode simplesmente passar o nosso v0 somando para lá. Então, a gente vai ter que a velocidade é igual a v0 mais a vezes t. Essa é a nossa função da velocidade, a função horária da velocidade. Então, a partir de um valor de t, a gente vai ter um valor de v, tudo bem? Isso aqui também se comunica, né, com a estrutura de uma função do primeiro grau, né? Que é a seguinte: qual que é a nossa variável aqui? A nossa variável aqui, no caso, é o tempo, né? A aceleração é uma variável constante no movimento uniformemente variado, né? Porque ele varia a velocidade de maneira constante. E o nosso b é basicamente a nossa velocidade inicial, né? Então, se ele começou a 5 metros por segundo, ele não pode ficar a menos de 5 metros por segundo. Você não concorda comigo? A não ser que essa aceleração seja negativa. Então, basicamente é isso, pessoal. Essa é a função horária da velocidade, tá bom? E o gráfico dela, a gente vai ver aqui, é o seguinte: é um gráfico de uma função do primeiro grau em que o v ele cresce constantemente com o tempo. Então ele vai ser uma reta, assim como era o gráfico do espaço pelo tempo lá no movimento uniforme. Vocês vão ver que no movimento uniformemente variado, o gráfico do espaço ele muda bastante. Vai ser numa próxima aula, né, que é um conteúdo um pouco mais aprofundado. Mas assim, a velocidade vocês vão ver que vai ficar igual a do espaço, tá bom? Então vamos lá. No caso, a do espaço no movimento uniforme, tudo bem? Então vamos lá. Basicamente vai ser uma reta, pessoal. É uma reta isso daqui. Beleza? É uma reta que vai crescer a velocidade constantemente junto com o tempo. Deixa eu colocar aqui no lugar certo. Aí. Galera, é o seguinte. Então, eu vou colocar aqueles valores que a gente tem ali em cima, por exemplo. Então, a gente tem uma aceleração de 5 metros por segundo ao quadrado, tudo bem? Então, num t igual a zero aqui, e a velocidade vai ser igual a zero também, porque ele começa num v igual a zero. Passou um segundo, esse carrinho vai ter que estar andando a 5 metros por segundo, tudo bem? Então, 5 metros por segundo. Tá aqui, essa seria a nossa relação, tá bom? Passou 2 segundos, beleza, 2 segundos. A 2 segundos, esse carrinho vai ter que estar andando a 10 metros por segundo. Então, tá aqui. O que acontece? A gente pode observar isso aqui da seguinte maneira, né? A variação vai ser sempre constante. Então, a relação entre os lados desse triângulo aqui, né, que vai se formar aqui, ela é sempre constante. Como é que a gente observa isso? A gente observa isso, pessoal, observando a tangente desse ângulo, né? Desse triângulo. E a tangente aqui, ela é justamente a aceleração, entendeu? Então, tá aqui. Basicamente, a tangente desse ângulo θ que eu nomeei aqui é a aceleração, é a própria aceleração. Assim como a velocidade era a tangente do gráfico do espaço pelo tempo no movimento uniforme, entendeu? Então, a tangente é igual a aceleração. A gente pode provar isso fazendo aqui o seguinte, né? Como é que a gente calcula a tangente, né? A tangente é basicamente o cateto oposto pelo cateto adjacente. Então, tangente é igual o cateto oposto pelo cateto adjacente. O nosso cateto oposto aqui, né, é o 5, é o 1, né? Então, o cateto oposto aqui, ou perdão, o cateto oposto é o 5 mesmo. Então, a tangente, o cateto oposto é o 5. E o cateto adjacente é o 1. Então, 1. Basicamente, a gente descobriu aqui, então, que a nossa tangente é igual a 5 e a nossa aceleração também é igual a 5 metros por segundo ao quadrado, tá bom? Acabamos de deduzir aqui que a aceleração, ela é a tangente, né, da relação entre, do triângulo, né, do gráfico, a tangente do gráfico da velocidade pelo tempo, tudo bem? E o que que acontece, pessoal? Quanto mais inclinado, né, assim como a velocidade, maior vai ser a aceleração. Então, se eu tivesse um gráfico assim, por exemplo, esse gráfico teria uma aceleração muito maior, tudo bem? Outra coisa que é interessante, pessoal, é que a área abaixo desse gráfico, né, então, quando a gente pega o gráfico da velocidade pelo tempo, essa área aqui, ela é igual ao deslocamento, tá bom? Então, perdão, até coloquei direto ali, mas não era para ser isso não. Basicamente, a área desse gráfico ela é igual ao deslocamento, tá bom? Então, se a gente calcular a área desse gráfico aqui, que no caso seria um triângulo retângulo, né? A gente vai descobrir o deslocamento e a gente vai fazer alguns exemplos disso aqui embaixo, tá? Para deduzir justamente a nossa função horária do espaço, tá? Para o movimento uniformemente variado, tá bom? Vamos pegar aqui então, a gente pegar um exemplo aqui, né? Ele quer saber a aceleração e a distância desse gráfico aqui.
Bom, pessoal, vamos começar pela aceleração, então. A gente sabe que a aceleração ela é dada pela tangente desse gráfico, né? Bom, vamos lá, então. A tangente do gráfico, ela é dada pelo cateto oposto, né? Dividido pelo cateto adjacente. O nosso cateto oposto aqui, pessoal, é o 30, né? Então, 30 metros por segundo. E o nosso cateto adjacente é o 4 segundos, né? Se a gente dividir 30 por 4, vai dar 7, vai dar 28 e 2, então 7,5, tá bom? A gente vai ter, então, uma aceleração igual a 7,5 metros por segundo ao quadrado. E agora a gente vai calcular a distância. A calcular a distância, a gente vai pegar a área desse gráfico, né? Então, se a gente pegar a área desse gráfico aqui, né? Do qual eu estou pintando, a área abaixo, tá? Essa área embaixo, tá? Não é tudo, é a área embaixo, tá? A área embaixo desse gráfico aqui, então, vai ser o seguinte, é a fórmula de cálculo de um triângulo, né? A área é igual a base maior, opa, a base vezes a altura, dividido por 2. A nossa base aqui é o 4, né? Então, o 4. A nossa altura é o 30 e vai dividir por 2 aqui. Vocês vão ver que vai dar aqui, ó, 60 metros. Esse é o deslocamento do nosso querido carrinho, tá bom? É isso aí, pessoal. Continuando, né? Vamos fazer também um negócio que é interessante a gente ver aqui. É, falando um pouco aqui sobre a questão da funcionalidade da velocidade, ver isso aqui num exemplo um exemplo prático, né? Eu não apliquei isso aqui com vocês. Se a gente colocar essa queda livre aqui, por exemplo, que é bem legal, que a gente vai ter uma velocidade igual a zero em algum momento, né? Vou colocar aqui direto aqui, ó. Tá aqui. Então, essa aqui é a nossa função horária, né? Vou pintar ela. Se a gente pegasse, por exemplo, uma bolinha e a gente quer descobrir a velocidade dela em alguns instantes, né? Vamos pegar aqui, vamos desenhar essas bolinhas aqui, ó. Então, a gente tem uma bolinha aqui embaixo. Opa. A gente tem uma bolinha, vou colocar ela preenchida aqui, né? Então, a gente tem a primeira bolinha nossa aqui. Depois a gente vai ter a nossa segunda bolinha, no caso é a mesma, só que passado um tempo. Ele jogou lá pra cima, né? Então vai vir pra cá, né? Aí depois ela vai começar a cair, tá? Quando ela começar a cair, eu vou colocar aqui, tá, gente? Por aqui do lado, tá? Imaginem que é a mesma bolinha, só que ela tá caindo agora, tá? Vou colocar uma aqui em cima, então, que aí fica até mais nítido isso. Isso, vou até fazer assim, vai ficar bem didático. Aí, beleza, galera. Então a gente tá aqui com a nossa bolinha, né? Certo? Então a gente jogou ela pra cima, tá? A gente jogou ela pra cima aqui. Vamos dizer que a gente jogou lá uma velocidade de 3 metros por segundo, pode ser? Então, jogamos a bolinha aqui pra cima numa velocidade de 3 metros por segundo. Essa é a nossa velocidade, tá bom? E ela tá agindo contra a aceleração da gravidade. Galera, em quanto tempo? Na verdade, vou colocar 30 metros por segundo, tá? Rápido pra caramba. Então ela tá a 30 metros por segundo, tá? 30 metros por segundo. Galera, se eu perguntasse pra vocês em quanto tempo essa bolinha ela chegaria no seu ponto máximo, ou seja, teria a velocidade igual a zero, como eu expliquei pra vocês. Bom, a gente pode calcular isso usando a fórmula da função horária da velocidade, né? Então vamos fazer aqui, né? Então, a gente quer descobrir o valor de v, o valor de t em que o v é igual a zero, certo? Vamos pegar aqui então. Valor de v, um valor de v que o v é igual a zero, a gente vai colocar na forma, o v então é igual a zero, que é igual a v zero mais aceleração vezes o tempo, certo? O nosso v zero a gente sabe, né? A gente sabe o nosso v zero vale 30, é isso aí. A nossa aceleração ela vale menos 10, porque ela está contra o sentido da velocidade, tá, pessoal? Então ela vale mais menos 10 metros por segundo ao quadrado, né? Vezes o tempo, que é o que a gente está querendo descobrir, certo? A gente vai, aqui está igual a zero, né? Então, a gente vai passar esse nosso 30 para o outro lado da igualdade. Menos 30 é igual a menos 10t. Portanto, a gente dividindo os dois lados por menos 10, né? Então, dividir aqui por menos 10, dividir aqui por menos 10. A gente vai ter, então, que o nosso t é igual a 3 segundos. Ou seja, pessoal, em 3 segundos, ela vai chegar ao seu ponto máximo e vai começar a cair, vai começar o seu processo de queda, né?
Galera, é interessante que dá pra fazer isso, é intuitivo, né? Então, se ela tá perdendo 10 metros por segundo, em quantos segundos ela vai ficar igual a zero se ela tem 30? Em 3 segundos, né? É isso mesmo. Então, vocês observam que é algo intuitivo, né? Mas é bom a gente colocar em termos matemáticos, tá? E é isso. E se eu quisesse perguntar pra você, dado que eu te dasse um certo espaço, né? Então, como ela tá a 30 metros por segundo, ela demorou 3 segundos, a gente acabou de entender aqui indiretamente, né? Que essa coluna aqui, né, que a gente jogou, a gente jogou ela a uma altura de 90 metros, né? Então aqui valeria 90 metros. Certo, então quanto tempo que ela demoraria para cair no chão, então, né? Vou diminuir isso aqui para ter espaço para tudo. Vai ficar mais claro, ó. Tá aqui, né? Quanto tempo que ela demoraria para cair no chão, então, né? Bom, gente, se ela tá caindo de uma distância de 90 metros, né? Agora a gente vai começar a mexer com questões de espaço. A gente vai voltar aqui depois, tá? Pra gente calcular isso aqui. Mas antes a gente vai deduzir primeiro como é que é a função horária do espaço, tá? Vou deixar o espaço aqui. E eu não pretendo esquecer, né? De voltar aqui depois pra gente resolver quanto tempo ela demoraria para cair no chão, tá? Vamos lá. Então, agora vamos entender a função horária da posição ou do espaço, né? Pessoal, é o seguinte, a gente vai deduzir ela aqui do zero, tá? Eu não vou só cuspir ela pra você, não. Vamos deduzir ela aqui, né? A gente não disse, né, que a gente pode calcular o deslocamento de um objeto, né, de um ente que está se movendo utilizando a área do gráfico, né? Então, a área abaixo do gráfico, a gente disse isso, né? Então, se eu pegasse um gráfico desses, por exemplo, e eu quisesse descobrir aonde que vai estar um valor a partir de um valor de tempo, eu queria descobrir onde que vai estar o carinha, né? O nosso objeto, né? Bom, para a gente fazer isso, a gente precisa descobrir uma função, né? Que nos dá esse valor. Pessoal, vamos calcular a área desse gráfico. Vamos ver o que vai acontecer aqui, certo? Então, isso aqui, caso vocês não tenham reconhecido, é um trapézio. É um trapézio, só que ele está de lado, né? Então, a gente vai calcular a partir da fórmula da área da base de um trapézio. Qual que é a fórmula da área da base de da área de um trapézio, né? A área de um trapézio ela é dada pela base maior mais a base menor. Isso aqui é vezes a altura e está dividido por 2, certo? Pessoal, qual que é a base maior do nosso trapézio aqui? É essa aqui, você não concorda? É isso mesmo. Base maior, então, como a gente pode observar aqui, é V, né? É V, puramente V, então. Então, a gente vai ter que V mais V0. Vou até colocar em outra cor, porque tá muito morna essa aqui. Então, a gente descobriu aqui que V mais V0 vezes a altura da gente, que nesse caso é t, né? Como a gente pode observar aqui. Então, a altura, que é t, dividido por 2 é igual ao deslocamento, tá bom? Galera, quanto que vale o v? A gente descobriu ali em cima que a gente pode escrever o v como sendo a velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo, né? Que é a função da velocidade. Então, vamos colocar aqui. Isso aqui vai se tornar isso aqui. V, que é igual a V0 mais A vezes T, mais V0, que multiplica T dividido por 2. Esse é o valor do nosso deslocamento. Galera, esse V e esse V podem se juntar, né? Então vai ficar 2V0, certo? Esse T certo? 2V0 mais A vezes T, que multiplica T dividido por 2. Certo, galera? É isso aí. Agora a gente vai multiplicar esse t com esse t, então a gente vai ter que o nosso ΔS, né? Vou repetir ele aqui de novo, faz muito tempo que ele não aparece. Ele é igual a 2v mais at vezes 2, opa, mais at ao quadrado, dividido por 2. 2 é zero, né? Perdão. Dividido por 2, certo? É isso aí. Tá aqui, né? Então a gente tem 2v0, esse at tá aqui, e ele tá multiplicando por t depois, então at quadrado. É isso aí. Galera, a gente pode dividir tudo por 2, né? A propriedade da fração, que quando a gente tem uma soma dividida por uma fração, a gente pode escrever duas frações, né? Então, seria o nosso ΔS igual a 2v0 dividido por 2, mais a vezes t ao quadrado dividido por 2. Portanto, ó, tá acabando o espaço. Opa. Portanto, galera, se a gente escrever esse ΔS como sendo o espaço final pelo espaço inicial, a gente vai ter o seguinte. O nosso espaço menos o espaço inicial é igual a
V0, esse corta com esse, mais A vezes T ao quadrado dividido por 2. E, portanto, tudo isso aqui é igual a S, que é igual a SO, mais V0T, isso, mais V0, mais AT ao quadrado, dividido por 2. Tá bom, galera? É isso aí, eu acho que eu não sumi com nada não, né? V0, V mais V0 vezes T. Faltando um T aqui, galera. Faltando um Tzinho aqui. Onde é que tá esse T? Vamos ver o que eu fiz de errado aqui. V0, 2V0. Ah, tá. É isso aqui, tá, gente? Aqui, pessoal, né? Ó, que cagada. Aqui tem uma propriedade distributiva, né? Lembra? Então, aqui, pessoal, ó, perdão. Aqui tem um T, tá? Tava estranhando mesmo. Então, aqui tem um T. Por causa da propriedade distributiva, né? Que a gente aprendeu lá na aula de matemática, né? Eu tenho uma soma, né? E está sendo multiplicado por um termo que está para fora do parênteses, né? Então, eu aplico a propriedade distributiva aqui, certo? Aí, ó, doido. Tá aqui, agora sim tá certo. Então, SO, né? Mais V0T mais AT quadrado dividido por 2 é o valor da nossa função, tá? Eu vou colocar ela mais destacada ali, vou diminuir isso aqui tudo que tá muito confuso. Basicamente é isso, tá, gente? Então, a gente acabou de descobrir o valor da função do espaço. A função horária do espaço é essa aqui mesmo. Beleza? Então, pessoal, isso aqui para você decorar, tá? Repete bastante, que uma hora vai na sua cabeça. Você vai ficar S é igual a SO mais V0T mais AT ao quadrado dividido por 2, tá? E fazendo exercício você vai acabar aprendendo, tá? Vamos voltar agora que a gente tem essa fórmula aqui para cima, né? Para nossa bolinha caindo, né? Que é da livre. Então, a gente concluiu, né, gente, que como ela subiu durante 3 segundos, né? Ela foi perdendo velocidade durante 3 segundos, ela teria 900 metros. Mas, na verdade, isso é uma afirmação errônea, tá? E a gente vai mostrar aqui por quê. Por que que é uma afirmação errônea? Porque é o seguinte, ela está subindo a 30 metros por segundo, ó, mas essa velocidade está variando, né? Ela está variando a menos 10 metros por segundo. Vamos calcular de verdade quanto é que é essa altura? Vamos lá. Então, S é igual a SO mais V0T mais AT ao quadrado. Isso aqui dividido por 2, certo? O nosso espaço aqui, que é o que a gente está procurando. O nosso espaço inicial é zero, ela está saindo da superfície, né? Questão de arbitrária minha, que eu quero descobrir o valor que ela subiu, né? Mais V0, ela foi com uma velocidade inicial de 30 metros por segundo, vezes o tempo, que é 3 segundos, a gente quer descobrir quando ela vai estar em 3 segundos, mais a aceleração, que é menos 10, né? Menos 10, vezes o tempo ao quadrado, que é 9. Já vou fazer direto aqui. Vezes 9 dividido por 2. 90 vezes 9 dividido por 2. Eu vou tirar aqui para a gente continuar aqui o nosso raciocínio. 90, né? Menos 90 dividido por 2, galera, dá menos 45. Eu já vou por direto aqui, ó. Menos 45, então. Certo? Menos 45. 30 vezes 3, 90. 90 menos 45. O nosso espaço vale 45 metros. Olha só, galera. Então, ela subiu por 45 metros, né? 30 vezes 3 menos 45, é isso mesmo, né? O nosso espaço inicial é zero, a nossa velocidade inicial a gente falou que era 30 metros por segundo. O nosso tempo que a gente quer descobrir, né? Então, o instante que a gente quer descobrir é o instante de 3 segundos, né? Que é quando ela vai atingir o ápice dela, né? A nossa aceleração é menos 10 metros por segundo. E o nosso tempo é 3 ao quadrado dá 9. Então, 90 dividido por 2, 45. 90 menos 45, 45 metros, tá? Olha só, foi de... É que eu, na verdade, eu tinha chapado com 900, era pra ser 90, né? 30 vezes 3. Foi metade, na verdade, né, que ela subiu. Pessoal, vamos descobrir agora o tempo de queda, tá? Eu tô gravando isso depois, inclusive, que eu acabei cometendo um erro ali. Mas eu vou corrigir agora. A gente vai descobrir agora quanto tempo essa bolinha vai demorar pra cair, tudo bem? E aí vocês vão observar que vai dar um resultado interessante, né? Lembrem-se que ela demorou 3 segundos para subir. Vamos lá. Seguinte, vamos pensar aqui, né? Ela subiu aqui a 30 metros por segundo. Então aqui ela começou a 30. Aqui ela perdeu 10 metros já, né? Por segundo. Então ela foi para 20 metros por segundo. Aqui ela foi para 10 metros por segundo. E aqui ela está em zero, né? Lembra que quando ela chega no ponto mais alto, né?
ela tá com zero, velocidade igual a zero. Quando ela começa a descer, pessoal, a trajetória ainda é a mesma. Então, o que acontece? É naquele mesmo exemplo do carrinho que começa a ir contra a trajetória, né? Aqui ela está entrando num movimento retrógrado. Então, vai ser -10, -20 metros por segundo, tá? Tudo metros por segundo, tá, galera? -30, até que ela vai chegar aqui no chão, né? Então, pessoal, é o seguinte, tá? Ela começou a entrar no movimento retrógrado. É um movimento retrógrado onde a aceleração está no mesmo sentido, ou seja, um movimento retrógrado acelerado, tudo bem? Vamos calcular então agora, que a gente já tem esse panorama, o tempo dela de queda, né? Então, quanto tempo ela vai demorar para cair, né? Para ela cair, vai ser o seguinte, a gente vai aplicar novamente a nossa função horária do espaço. Então, S é igual a SO mais V0T mais AT quadrado dividido por 2, tá? A nossa velocidade inicial, pessoal, como a gente está falando de um movimento que está se originando a partir do ponto máximo, né? A gente está considerando um movimento a partir daqui. Bom, a velocidade inicial aqui então é zero, né? Porque ele está vindo do ponto máximo, portanto, zero. O nosso espaço inicial, gente, é os próprios 45 metros, que é a altura máxima onde ela está. Então, essa é igual a 45, né? Mais a aceleração. Qual que é a nossa aceleração? Gente, nossa aceleração aqui não deixou de ser -10, porque ela ainda está contra a trajetória. O que acontece? Eu não coloquei aqui, mas você tem que imaginar o seguinte. Essa velocidade aqui é -20, entendeu? Então as duas são negativas agora, entendeu? Não é que uma é positiva e a outra é negativa, ou as duas são positivas porque estão no mesmo sentido. Não, o que manda nisso é a trajetória. Então, a aceleração aqui é negativa também, tá bom? Vamos colocar aqui então, -10t quadrado. O nosso t, a gente quer o que a gente quer descobrir. Isso aqui está dividido por 2. -10 dividido por 2 vai dar -5. 45 menos 5t ao quadrado é igual a zero, né? Inclusive, é verdade. O nosso espaço final, ele precisa ser igual a zero porque ele vai chegar no chão aqui, né? E o chão aqui é zero. Até para isso continuar pela lógica, né? Que a gente colocou aqui que o nosso espaço inicial era zero, né? Então, tem que ser lógico, né? Aqui é o chão, né? Se aqui é zero, aqui também tem que ser zero, certo? Então, beleza. Galera, passando o 45 para o outro lado, a gente vai ter -5t ao quadrado é igual a -45. Então, o t aqui vai ser o seguinte. 45 dividido por 5, gente, é 9, tá? Então, -45 dividido por -5 é 9. E 9 é igual a t ao quadrado. Então, t ao quadrado, então t é igual a 3 segundos. Percebam que esse resultado é o mesmo do resultado de subida, e isso não é coincidência. De fato, esses resultados vão ser sempre iguais, porque eles estão submetidos sobre a mesma aceleração, tudo bem? Eles vão atingir a mesma velocidade no final, tá bom? Um origina-se do zero, o outro chega ao zero. Então é isso, tá, gente? Basicamente é isso, tá? Tá aqui embaixo o resultado, que ficou meio cortado aqui. Mas é isso aí, tá? Opa, o nosso tempo de queda vai ser igual a 3 segundos, assim como o nosso tempo de subida, tá bom? Beleza, pessoal, feito isso, então, a gente concluiu ali que o tempo de queda é o mesmo do tempo de subida, né? A gente mostrou aqui pela nossa função horária do espaço. Agora a gente vai continuar com os nossos últimos exercícios finais aqui, tá? Eu já peço perdão para vocês se eu tiver falado alguma coisa de errado. Peço que vocês me corrijam também, tá? Porque eu sou estudante, assim como a maioria que eu acho que tá me assistindo. Vamos lá. Questão da UFRJ. Essa questão é bem legal, pessoal. Numa competição automobilística, um carro se aproxima de uma curva em grande velocidade. O piloto, então, pisa o freio durante 4 segundos. Então, ele começa a frear, ele freia durante 4 segundos e consegue reduzir a velocidade do carro para 30 metros por segundo. Ou seja, ele começou a frear, ele estava numa velocidade que eu não sei, e a velocidade foi para 30 metros por segundo. Isso aconteceu num período de 4 segundos, certo? Durante a freada, a velocidade, o carro percorre 160 metros. Ok. Supondo que os freios imprimam o carro uma aceleração retardadora constante, né? Ou seja, ele está freando, diminuindo, variando a velocidade constantemente. Calcule a velocidade no carro. Então ele quer saber qual que é essa velocidade aqui que ele tinha antes de se tornar de 30 metros. Beleza, pessoal. Vamos aplicar aqui primeiro, então, a nossa função horária da velocidade, né? Então vamos lá. V é igual a V0 mais A vezes T. Divide isso tudo, só isso mesmo, tá bom? Certo, qual que é a nossa velocidade inicial? É o que a gente quer descobrir, né? Nossa velocidade
No caso, essa velocidade inicial aqui, tá? Então, a nossa velocidade final aqui, né, que é a que ele se tornou, né, depois da freada, é 30. A nossa velocidade inicial é o que a gente quer descobrir. A aceleração. Galera, eu não sei ainda. Então, vamos colocar só ela aqui, tá bom? E o tempo que ele demorou para frear foi isso, foi 4. Ou seja, a gente descobriu aqui que 30 é igual a 4A mais V0. Eu vou deixar assim por enquanto e agora eu vou observar, a gente vai analisar a luz da funcionária do espaço, porque ele nos deu um valor aqui, né, de deslocamento, né? Não foi à toa que ele nos deu esse valor. Vamos lá. Então, vamos observar isso aqui é a luz do nosso deslocamento. S é igual a SO mais V0T mais AT ao quadrado, isso dividido por 2, certo? Bom, o nosso espaço final, né, é de 160 metros. É isso, né? Isso mesmo, porque ele percorreu esses 160 metros, né? Então, 160. Nosso espaço inicial, eu estou deixando arbitrário, que é de zero, né? Eu que escolho, tá, gente? O referencial do espaço inicial, tá bom? Desde que eu mantenha essa distância constante entre o espaço final e o espaço inicial, entendeu? Se eu quisesse colocar aqui, por exemplo, 320 e o outro 160 para o espaço inicial, daria certo também. Mais V0T, a nossa velocidade inicial é o que a gente está procurando, né? V0T, mais a aceleração é o que eu estou procurando também, vezes o tempo ao quadrado, dividido por 2. Tudo bem? Não, perdão, o tempo a gente tem, né? Então o tempo aqui é 4 ao quadrado, certo? E aqui também a gente tem o tempo. Então, V0, 4, opa, V0, 4, tá bom. Então, 160, né? É igual 160 é igual a 4V0. 4 ao quadrado é 16, dividido por 2 dá 8, mais 8 aceleração. Beleza. Galera, como a gente pode observar, a gente tem os mesmos valores nas duas equações. Então, a gente pode igualar essas equações, né? Vamos fazer um sistema, né? Um sisteminha aqui, ó. A gente vai ter esse seguinte sistema aqui, então. A primeira equação, 30 é igual a... Melhor, vou colocar a maior em cima, né? 160 é igual a 4 velocidade inicial, mais 8 aceleração. 30 é igual a 4 aceleração. Eu vou colocar na ordem mais intuitiva aqui, né? Então, é igual a velocidade inicial mais 4 aceleração. Pessoal, eu posso, né, subtrair isso aqui. Para mim subtrair isso aqui, eu vou fazer o seguinte, né? Eu quero eliminar um dos dois valores. Eu vou multiplicar esse aqui por 2. Vai ficar o seguinte, né? 60 é igual a 2V0 mais 8A. Agora sim, se eu subtraio essa dessa, vai ser o seguinte, esse 8A menos 8A vai sumir. 4V0 menos 2V0 vai dar 2V0. E o nosso 160 menos 60 vai dar 100. Portanto, pessoal, a gente acabou de descobrir que a nossa velocidade inicial é igual a 50 metros por segundo. Muito legal essa questão, tá? Esse é o nosso gabarito, 50 metros por segundo. Ele começou a 50 metros por segundo, passaram-se 4 segundos e foi para 30 metros por segundo. A gente conclui aqui então, tá? Por conseguinte, que a nossa aceleração é de 5 metros por segundo ao quadrado, só que negativa, né? Porque a cada 5 segundos, ele foi perdendo 5 metros por segundo durante 4 segundos, vão dar menos 20 metros por segundo, né? 50 menos 20, 30 metros por segundo. Beleza? Nossa última questãozinha aqui, tá? Trouxe só duas, a gente vai ter outra parte desse vídeo, tá? Então, questão da FUVEST. Um veículo parte do repouso em movimento retilíneo e acelera com aceleração escalar constante igual a 2 metros por segundo ao quadrado. Pode-se dizer que a sua velocidade escalar e a distância percorrida após 3 segundos valem respectivamente. Ele quer descobrir um valor, né, da velocidade e da distância num determinado instante. Vamos colocar aqui então nas nossas funções que determinam isso, né? A primeira é a velocidade, então velocidade é igual a V0 mais A vezes T. A nossa velocidade inicial é o que a gente quer descobrir, nossa velocidade inicial, final é o que a gente quer descobrir. Ele falou que o carro sai do repouso, né? Então a nossa velocidade inicial é igual a zero. A aceleração é
de 2 metros por segundo e o tempo é 3 segundos. Portanto, nossa velocidade nesse instante é de 6 metros por segundo. Legal, já dá para sumir com essa, com essa e com essa. Tá bom. E o nosso deslocamento, né? Galera, mesmo, vamos aplicar agora então a função horária, né? S é igual a SO mais V0t mais AT quadrado dividido por 2. Nosso espaço inicial, ele falou que a gente pode falar que é zero, né? Então, zero. Velocidade inicial, ele falou que sai do repouso, então zero também. S é igual a aceleração 2, tempo é 3, né? Ao quadrado, a gente vai dividir isso por 2. Portanto, S é igual a 9 metros. Alternativa letra A. É isso aí, pessoal. Muito obrigado pela atenção de vocês. Se eu fui um pouco confuso aqui, né? Se eu me embolei em alguma coisa, eu peço que vocês, por favor, me auxiliem, né? Me ajudem também, me digam onde eu errei, né? E eu espero que vocês tenham gostado. No mais é isso, tá? Bons estudos para vocês. Façam bastante questões sobre isso daqui. Eu vou trazer uma próxima aula falando mais sobre análise gráfica e falando também sobre a equação de Torricelli, que também é muito importante, tá? E é isso, pessoal. Muito obrigado pela atenção de vocês. Bons estudos e até mais. Falou.